E seja muito bem-vinda a esse treinamento para executivas pós-burnout. Tô super feliz que você está aqui comigo. Meu nome é Mariana Nova, que daqui a pouco eu vou me apresentar para você. Mas eu quero começar esse treinamento aqui hoje com você, te contando a coisa mais importante. Eu transformo executivas pós-burnout em líderes de alto impacto com cargo gerencial e um salário de no mínimo R$ 20.000. E claro, sem sacrificar a sua saúde emocional e mental em até 90 dias. Como que eu faço isso? Com o método TEAR. E é justamente os detalhes deste método que eu vou te mostrar nesse treinamento hoje aqui. Como eu te disse, meu nome é Mariana Novak e eu vou me apresentar um pouquinho mais pra frente. Mas por enquanto eu quero falar de você, com você, para você entender se esse treinamento é realmente para você, né? Se você tá nesse perfil de mulher que vai ser beneficiada por esse conteúdo que eu tô trazendo aqui hoje para você. Tô gravando esse conteúdo aqui da linda Serra da Mantiqueira. Vai bater uma porta? Tá ventando um pouco, mas eu quis deixar esse treinamento com a minha cara. Então, eu amo natureza, eu amo linho, eu amo me maquiar. Então, eu fiz tudo isso aqui pra você, para te mostrar quem eu sou. E aí, você também vai conseguir se identificar com a mentorada me ligando. Você vai conseguir se identificar ou não com o que eu estou mostrando aqui. Então, nosso objetivo no começo desse treinamento é que justamente você entenda se você está no perfil para ser verdadeiramente impactada positivamente, tirar benefícios desse nosso tempo que junta. Então, se você é uma mulher ambiciosa, eu te ajudo a ser reconhecida, respeitada e vista no seu mercado, pelos seus chefes e equipes, ou chefes atuais, ou os próximos chefes, para que você já entre preparada para esse cargo gerencial que muitas vezes a gente não recebe treinamento nenhum. Se você passou por área de vendas comercial, assim como eu, se você passou por varejo, assim como eu, você entende o que eu tô falando, mas de acordo com a minha experiência, de acordo com todas as mentoradas que eu já tive, tudo que eu estudo de mercado e economia, eu sei que isso é muito parecido para vários setores, não só para o varejo. Segunda coisa, eu te ajudo a provar para si mesma que você superou completamente o burnout e traumas antigos. Então, passar por um burnout é muito complexo e eu vou te ajudar a provar para si mesma que você superou esse momento de sobrevivência, de doença, independente se o seu burnout foi diagnosticado, foi um ciclo de estresse longo, assim como o meu, enfim, a gente vai falar mais sobre isso aqui nesse treinamento também. Eu te ajudo a ser admirada pela sua força, pela sua resiliência, pela sua presença e liderança. Eu te ajudo a ter liberdade financeira sem sacrificar a sua saúde, seja física, emocional ou mental, o melhor dos dois mundos, não é? Ser exemplo de inspiração para outras mulheres, ser referência, ser inspiração. Eu tenho uma mentora que fala que a sua bagunça, da sua bagunça vem a sua mensagem. Então, o fato de você ter passado por um burnout é sim uma evidência muito rica de que você pode ser uma líder melhor agora. Que você pode ajudar mais ainda a sua equipe, pelo fato de ter passado por essa experiência. E por fim, eu te ajudo a viver sem medo do passado, porque não tem coisa pior do que ficar revivendo a escassez do passado. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse momento, deixa eu passar o próximo slide aqui para você, porque eu já quero te trazer um slide de garantia, porque sim, eu vou falar e vou fazer uma oferta para você no final desse treinamento. Mas eu já quero te mostrar as três garantias que você tem aqui por ficar comigo até o final e entender essa é minha oferta, certo? A primeira garantia é incondicional. Todos os meus produtos, se algo inesperado acontecer, você pode pedir o seu dinheiro de volta nos primeiros 7 dias. Não é um problema. A vida acontece, life will life us, né? Também é um dito de uma das minhas mentoras, a vida vai acontecer. Então, se em 7 dias que você comprou algum dos meus produtos, você passar por alguma coisa inesperada, você pode pedir o seu dinheiro de volta. A segunda coisa, que é uma garantia que eu amo,
é a garantia de resultado. E foi por isso que eu me tornei empresária e mentora de carreira. Porque se você não receber no mínimo duas oportunidades com salário de no mínimo R$ 20.000 ou mais em até 90 dias, eu devolvo o seu dinheiro. Claro, não são qualquer oportunidade, são oportunidades em que você enxerga que você vai ter saúde, que você vai ter felicidade e que você vai transbordar o legado que você quer transbordar. Fora que você só paga depois da primeira sessão que a gente fizer juntas, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, você vai entender como vai ser a nossa jornada, tá? E a terceira garantia é uma garantia combinada. Porque se você realizar todos os passos da consultoria que eu vou te mostrar hoje aqui e não sair do seu burnout, não se sentir melhor, eu devolvo o seu dinheiro. Mas para isso, para combinar essa garantia, eu preciso te conhecer, a gente vai conversar sobre a sua situação e vai discutir quais são as condições dessa garantia. Mas eu já gosto de mostrar esse primeiro slide de garantias para que você entenda que meu trabalho é sério, que hoje eu sou uma mentora e consultora de carreira séria e que eu faço acontecer pelas minhas mentoradas, alunas, parceiras. Eu atendo apenas mulheres, você já vai entender o perfil máximo de mulheres que eu atendo, mas eu já queria te trazer principalmente a garantia de resultado, para que você veja que eu não brinco em serviço. E foi assim, com o que eu vou te mostrar hoje aqui nesse treinamento, que eu conquistei mais de 3 milhões no meio corporativo em 14 anos de carreira, R$ 700.000 de bônus só após o meu burnout de 2019. Esse vídeo está sendo gravado em 2025. Eu saí do corporativo em 24 para me dedicar à minha empresa e consultoria de carreira. Então, em 4 anos de painel de bônus, eu conquistei R$ 700.000. Eu fiz viagens internacionais a trabalho, eu tive equipes incríveis e comprometidas, eu resgatei a minha saúde mental e física, eu tive uma melhoria gigantesca nos meus relacionamentos, não só dentro do trabalho, mas também fora, e um casamento incrível. Então aqui não dá pra você ver o rosto do meu marido, porque eu tô bem em cima. Será que se eu me movimento vai sair na gravação? Não sei. Mas esse é meu marido Edgar, minha mãe Rosana, meu pai Marco. Eu palestrando aqui sobre a minha consultoria. Depois que eu emagreci 25 quilos, depois do meu burnout, um dos meus principais sintomas de burnout foi engordar, você vai mais saber sobre isso também. E aqui algumas evidências dos meus bônus e saldos da minha conta. Porque depois que você passa dos 30, 32, 35 anos, o dinheiro, ele é um fator muito importante, mas se você não carrega os outros valores e prioridades para dentro do trabalho, você não consegue sustentar e realmente criar um ambiente de felicidade para você. É muito complexo, né? Então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. O método TEAR, ele sumariza tudo de importante que você precisa para fazer e conquistar as mesmas coisas que eu conquistei e muito mais rápido do que eu fiz, porque eu fiz em muito mais de 90 dias, mas já tá tudo aqui para você, mastigado, adaptado e customizado, certo? Você vai entender como também. O método TEAR, ele se chama TEAR porque ele é a tríade energética autêntica de riqueza. E ele tem três pilares, como uma boa tríade, tem três pilares. E eu vou te mostrar em detalhes o pilar um, pilar 2 e pilar 3. E você vai saber exatamente o que importa, o que influencia e o que justifica dentro da sua carreira. Combinado? E esse treinamento aqui e a minha consultoria de carreira são direcionadas para. Esse é o momento que você presta atenção e entende se você está dentro do perfil, combinado? Mulheres com mais de 8 anos de experiência de mercado de trabalho. Se você está muito no começo, você ainda não viveu, não experienciou o mercado de trabalho o suficiente. Tá? Então, as minhas mentoradas têm mais de 8 anos de experiência. Mulheres que hoje têm salários de 12 a 15 mil e que querem chegar a 20 mil ou mais. Eu uso a base salarial porque é mais fácil da gente poder conversar. Mas é claro que junto com o salário de 20 mil vem vários outros benefícios, painel de bônus, dependendo da sua área, viagens, outros benefícios que a empresa te traz por ser um cargo de confiança, um cargo gerencial, né? Enfim, mas aqui é a base para você entender se você está dentro aqui desse conteúdo, combinado? Pode ser que você, por questões do seu burnout, saiu do mercado e está buscando recolocação. Não tem problema. Se o seu salário último foi entre 12 e 15,
Maravilha. Esse treinamento é direcionado para mulheres que passaram por ciclos de estresse muito fortes, como burnout e outros traumas do passado. Por que que eu, né, trago essa diferenciação? Burnout, a gente usa muito, né, é uma palavra muito recente na nossa vida. Eu tive o meu burnout em 2019, foi um burnout não diagnosticado de aproximadamente 12 meses, que eu chamo de um ciclo de estresse muito forte, porque naquele momento eu não conseguia gerenciar meu estresse, as minhas emoções, eu tinha uma baixa inteligência emocional, e aí eu passei por um grande ciclo de estresse. E além disso, você, assim como eu tenho 37 anos nesse momento. Você, assim como eu, deve ter passado por alguns traumas no passado. O que que eu chamo de traumas? Situações negativas que te trouxeram emoções negativas e que fazem com que os seus comportamentos de hoje ainda sejam impactados. Ciclos que ainda não foram fechados. Quais os traumas que eu passei para você entender quais os possíveis traumas que você pode ter passado? Se você é da terapia assim como eu, você já sabe os seus traumas de cor. Mas vamos lá. Eu passei por uma cirurgia aos 9 anos. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Eu fui demitida aos 23 anos. Meu marido teve leucemia quando eu tinha 24 anos. Eu é, passei por um pré-burnout, digamos assim, ou um não gerenciamento do meu estresse, quando eu me tornei gerente aos 29 anos, e aos 30 anos, quando eu me tornei gerente plena, com um faturamento muito maior do que eu tinha antes, com uma equipe muito maior. Eu efetivamente considero que eu entrei no meu burnout aos 30 anos. Minha avó faleceu aos 32 anos, minha sogra teve câncer quando eu tinha 33 anos, enfim. São todas situações que trazem cargas emocionais pesadas e gatilhos que te fazem ver o mundo hoje justamente por causa dessa situação. Por que que eu gosto de trazer esse ponto aqui? Porque para mim foi muito importante ressignificar tudo isso que eu passei. E eu não digo isso de um ponto psicológico, porque eu sou administradora de empresas formada em marketing com pós em gestão de negócios, né? Eu não tenho nenhuma base de psicologia. Eu fiz muita terapia, por conta do divórcio dos meus pais, mas a abordagem toda que você vai ver aqui é uma abordagem pessoal minha, baseada em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que você pode reproduzir também. Então, aqui a gente não vai falar de terapia convencional, a gente não vai falar sobre isso. Pode ser que você já tenha tentado. Eu te honro muito por já ter feito terapia, porque se colocar nessa situação depende de muita vulnerabilidade, então eu te honro muito por ter tomado essa decisão, mas a gente não vai falar nada sobre do ponto de vista da perspectiva psicológica, tá? Esse treinamento aqui é para mulheres que são ambiciosas e querem crescer, mas sem destruir o resto das suas vidas, relacionamento, saúde, família. Quando eu estava no meu maior salário da minha vida, com 30 anos, eu estava no meu pior momento de saúde. E isso foi terrível. O dinheiro perde o valor a partir do momento em que você não tem saúde, né? Eu tive vários sintomas de burnout, pode ser que você tenha tido também. Dermatite atópica, coceira por estresse. Até hoje eu ainda tenho algumas marcas. Arritmia cardíaca, sobrepeso, ansiedade, irritação, montanha-russa emocional e um monte de outras coisas. Então, na hora em que você tem o dinheiro, se sente ambiciosa porque você quer crescer, aquilo é parte de você, mas você sente que você está perdendo a sua saúde, você entra no momento de muita frustração. Porque você não quer crescer mais, porque não dá mais para perder a saúde, mas ao mesmo tempo você quer crescer, porque você quer realizações, você quer viajar, você quer ter mais segurança financeira, você quer ter mais estabilidade, você quer criar um legado maior, você quer impactar mais o mundo. E aí você fica nessa gangorra de o que que eu preciso abrir mão. Então eu vou te mostrar nesse treinamento hoje que você não precisa abrir mão nem sacrificar nada da sua vida em prol da sua carreira. Independente se você tem mais de 8 anos de carreira, se você já atingiu 12 mil de salário, enfim. Quando eu tive meu burnout, eu tinha um salário de 17 mil reais, certo? E
Esse treinamento é muito voltado para mulheres interessadas em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Como você já viu aqui, a minha pegada é muito dessa. Então, quem vos fala? Quem sou eu? Por que que essa pessoa aqui no meio da mata, com essa blusa de linho, gente, eu amo essa blusa. Quem sou eu? Meu nome é Mariana Menezes Paulo Novak. Eu tenho 37 anos, eu sou casada, eu tenho 15 anos de carreira corporativa e um burnout oficial aos 30 anos, como eu te falei. O meu último cargo foi como gerente sênior América Latina, aos 36 anos. Eu saí do corporativo em 2024, deixei um salário de 23 mil, com um painel de bônus de 6 salários extras e vários outros benefícios dentro da minha carreira, dentro da minha cadeira, dentro do meu cargo, dentro da minha segurança profissional, do meu conhecido corporativo, para ser apenas empresária e mentora de carreira, que eu já era há alguns anos, né? Hoje eu tenho 7 anos de mentora de carreira e hoje eu sou apenas empresária deste meio. Eu me defino como saudável, como vida equilibrada, como meditante, como estudante da vida. Eu amo autoconhecimento, amo desenvolvimento, amo meditação e você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim. Além dessa mata maravilhosa que está aqui no fundo, né, do nosso treinamento, você vai entender um pouquinho mais sobre mim. E apesar de ter esses resultados, não faz muito tempo que tudo que eu queria era ter dinheiro e saúde ao mesmo tempo, me sentir bem trabalhando e bater as metas da equipe, conquistar meus bônus e mais promoções. Assim como eu te disse, em 2019, o que eu mais queria na minha vida era crescer profissionalmente de uma forma saudável, de uma forma sustentável. Mas nada funcionava. Primeiro, terapia tradicional, sem foco em carreira, olhando para trauma de saúde, burnout, só confundia a minha cabeça. Eu sentia que o meu desenvolvimento era pequeno, era curto, eu ficava mais confusa ainda depois que eu fazia alguma sessão de terapia, não me ajudava. Não me ajudava e eu sentia que o processo era muito lento e eu estava sofrendo muito na minha cadeira de 2019. Eu tinha uma gaveta de doce. O fechamento acontecia todos os meses. Eu engordei de 1 a 2 quilos a cada mês. Eu precisava de algo que resolvesse mais rápido. Então eu fui para cursos de desenvolvimento profissional e autoconhecimento, buscando uma resposta externa, alguém que me falasse: resolve assim, faz assim. Mas muitos dos cursos que eu fiz foram fora do Brasil. Foram cursos do Tony Robbins, foram cursos de Abraham Hicks. Então, eu precisei de tempo para entregar e integrar todas essas coisas. Então, essa resposta externa nunca veio. Eu já meditava há muito tempo, mas meditava sem o direcionamento específico de vou resolver tal coisa, né? Eu nunca tive insônia, mas eu tive sempre muita ansiedade. Então eu meditava querendo resolver a minha ansiedade, querendo resolver a minha frustração, querendo resolver o estresse, a tristeza, mas eu não sentia que me ajudava. Eu meditava de manhã, ia para o escritório, pós-pandemia, né? Em 2019 foi antes da pandemia, foi pré-pandemia. Ia todos os dias para o escritório e a meditação não adiantava nada. Quando eu chegava lá, tava todo mundo estressado, uma pressão enorme, a minha inteligência emocional super baixa, então eu não sentia que a meditação me ajudava no dia a dia do trabalho. E aí eu fui para práticas alternativas, numerologia, astrologia, né? Ah, hoje é dia 7, então hoje é um dia de tomar cuidado com tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, hoje é lua minguante, limpeza energética. Fui em várias pessoas para fazer uma limpeza energética, fiz Theta Healing, comecei a entender algumas integrações de trauma, mas nada que efetivamente resolvesse a minha situação naquele momento, resgatasse a minha saúde emocional e me ajudasse a chegar nos 20 mil de salário que eu queria naquele momento. Eu tinha cristais na minha mesa, eu fiz mesa radiônica, enfim, eu fiz várias e várias práticas alternativas. Remédio ansiolítico eu só tomei uma vez na vida, quando meu marido foi diagnosticado com leucemia, mas eu me senti totalmente fora do meu corpo, então eu realmente não persegui esse caminho. E práticas espirituais, eu vou te dizer, eu quase cheguei lá, mas eu tenho muito medo. Então, eu tenho curiosidade, mas eu tenho muito medo. Mas eu quase cheguei lá. Eu tava quase nesse nível de desespero de, cara, alguma coisa precisa funcionar. O que que as pessoas não estão me contando
que não é possível, que eu já tô tentando de tudo e nada dá certo. Coaching, eu só não fiz porque eu não tinha tempo naquela época. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia, eu não tinha tempo, eu chegava em casa sem energia, eu não podia nem pensar em entrar numa sessão, numa mentoria, etc. Inclusive, nessa época, eu parei de dar mentoria de carreira porque a minha saúde e as minhas emoções não permitiam isso efetivamente. E eu comecei a chegar à conclusão de que o verdadeiro vilão era o sistema corporativo. É o jeito que o sistema corporativo funciona. No varejo, a gente fala que é uma máquina de moer carne. Meu chefe era bravo, a minha empresa tinha altas metas, a economia estava má. As metas eram super, super altas, né? Existiam padrões sociais tóxicos de as mulheres precisam fazer, você precisa ser uma super mulher. Eu comecei a me sentir culpada por não conseguir lidar com tudo aquilo. Olhava as redes sociais, todo mundo, pá, indo pra não sei aonde, fazendo não sei o quê, nananá, super feliz. E eu olhava tudo aquilo e falava, é isso, é por isso que eu não consigo, né? E aí eu comecei até a culpar as minhas próprias expectativas, porque eu pensava, se eu não quisesse um salário de 20 mil, eu poderia ficar aqui, tentar dar um jeito no meu estresse, mas se eu não quisesse crescer, né, ia ser muito mais fácil a minha vida. Mas a ambição tá dentro de mim, a ambição tá dentro da minha alma. Eu sempre quis crescer, eu sempre quis evoluir, não só no trabalho, mas no meu casamento, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, no meu corpo. E aí eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais lidar com tudo isso, né? E tinha muita coisa em jogo. Eu já tinha engordado 20 quilos, eu já tinha várias doenças vindas do estresse, como eu te falei. Eu tava numa montanha-russa emocional gigantesca, com pequenos ciclos de estresse diários que me levavam a um burnout do tipo, não, agora deu. Não, agora não vai dar mais. Agora não vou conseguir. E a minha paciência tava no brejo, eu tava impaciente, irritada, ansiosa, pressionada. É aquele acordar cansada e dormir irritada, comer mal, não conseguir dormir, não ver ninguém, não ter vida social, sentir que você só trabalha. Você tá à noite, ou na sexta-feira à noite, ou no sábado, no domingo, o final de semana passa tão rápido que você não vê. E aí, segunda-feira é o pior dia da semana. E não porque você não gosta do que você faz, porque eu gostava do que eu fazia. Eu gostava da minha equipe, eu tinha um relacionamento ruim com a minha equipe naquela época, mas eu gostava da empresa. Eu gostava do que eu fazia. Que eu fazia desenvolvimento de produto para utilidades domésticas. Eu amava aquilo. Mas todo o resto, eu tinha que ficar aqui com todos os pratinhos e isso acabava com a minha vida. E aí que eu descobri o real problema. A luz se fez quando eu descobri isso. E aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Muito mais sentido. Existe uma síndrome que se chama Síndrome do Sucesso Tóxico. Eu tinha essa síndrome instalada, enraizada dentro de mim. E pode ser que você tenha essa síndrome agora. Eu vou te trazer a definição dessa síndrome para você compreender se você tem ou não. É uma condição onde o seu cérebro associa crescimento profissional com perigo físico, ativando respostas de sobrevivência que sabotam a sua saúde, as suas promoções e o real sucesso. E mais, a síndrome do sucesso tóxico, ela vem com dois outros conceitos e fatores. O primeiro é o ciclo da escassez físico. É um processo onde células do corpo mantêm memória de traumas do passado, criando resistência automática à abundância. E o bloqueio bioenergético. Uma barreira energética formada por experiências traumáticas que impedem o fluxo natural da prosperidade. Ou seja, a síndrome do sucesso tóxico, SST, ela influencia não só a sua mente, mas também o seu corpo e a sua energia. Quando eu descobri isso, tudo fez muito mais sentido na minha vida.
E eu percebi que eu não tinha culpa. Isso estava instalado dentro de mim e eu não sabia. E pode ser exatamente o seu caso agora. Pausa para água. E eu só descobri isso porque, como eu te disse, eu fiz vários cursos americanos avançados de desenvolvimento pessoal. Como eu trabalhei com importação e desenvolvimento de produtos para utilidades domésticas, eu viajei muito para fora do Brasil na minha carreira. Então, inglês foi uma língua que eu sempre usei desde os 20 e poucos anos. Então, eu sempre gostei de estudar sobre autores, livros e cursos e programas fora do Brasil, para me diferenciar e começar a pensar de uma forma diferente também. Então, eu atendia workshops como o de Tony Robbins, de Abraham Hicks, e investi mais de US$ 10.000, infinitas horas de estudo e muita energia naquilo que eu vou te mostrar aqui. E o dia que eu percebi isso foi efetivamente esse dia aqui. Essa primeira foto onde eu tô de Florida foi o meu aniversário de 2019. Eu sou leonina, faço aniversário dia 28 de julho. Nesse dia, eu fui no Coco Bambu, eu sou de São Paulo, eu fui no Coco Bambu com a minha família e meu marido postou essa foto aqui. Sim, esta pessoa sou eu. E ele postou com uma legenda super bonita. Eu tô com meu marido agora há 16 anos, a gente já tava junto há bastante tempo, já morava junto, etc. A gente ainda não tinha casado oficialmente. E quando ele postou essa foto, à noite, quando eu cheguei em casa, eu falei, lindo, deu algum problema na foto. A foto tá esticada. E aí ele olhou fundo nos meus olhos e disse: Não, não tá não. Neste momento, eu percebi o limite do meu corpo, o meu limite físico que eu tinha atingido. E essa foto aqui, que eu tô com as panelas aqui atrás, foi o dia seguinte, foi uma segunda-feira. E quando eu acordei nessa segunda-feira, eu peguei exatamente a mesma calça que eu tava usando no domingo, no dia do meu aniversário, porque era a única calça jeans que eu tinha, que me servia. Neste momento, eu me toquei que eu teria que me resgatar, que eu teria que tirar essa síndrome de sucesso tóxico dentro de mim, cessar os ciclos de escassez físico, desbloquear, fazer o desbloqueio bioenergético, para que eu pudesse manifestar, criar, conquistar aquilo que eu queria como próximo passo, que eram os R$ 20.000 de salário. E não só isso, com saúde. Foi esse dia que eu percebi. E com todo o conhecimento e experiência própria que eu tinha, surgiu uma oportunidade para mim, que agora você vai ter acesso também. Com tudo isso que eu aprendi, eu unifiquei no método TEAR, a Tríade Energética Autêntica de Riqueza. Um método que sumariza e já está 100% adequado ao mercado de trabalho brasileiro. E que, por isso, vai servir perfeitamente para você. Nós passamos por três pontos. Primeiro ponto. Protocolos anti-sabotagem que quebram a resistência automática à abundância através do resgate da sua saúde mental e emocional. O método TEAR, ele foi criado para poder quebrar a síndrome de sucesso tóxico. Então, o primeiro ponto são protocolos anti-sabotagem que quebram essa resistência automática. O segundo é a expansão mental de riqueza autêntica, substituindo associações de sobrevivência por uma identidade de executivo abundante relacionada à oportunidade que você deseja agora para sua carreira. Porque o que você quer para sua carreira não é exatamente o que eu queria para minha. R$ 20.000 de salário é só um número. Tem muitas outras coisas que a gente precisa considerar para entender que aquela é a oportunidade boa ou perfeita ou a melhor oportunidade para você nesse momento. Por isso que a gente fala de autenticidade e a gente fala de riqueza mental. Porque lembra, a síndrome de sucesso tóxico começa pela associação de sucesso à sobrevivência. Então, essa expansão mental vem justamente para substituir esse tipo de associação. E o terceiro ponto, o terceiro pilar do método TEAR é a ampliação da sua capacidade intuitiva como forma de quebrar o bloqueio bioenergético e o padrão de colapso que leva ao burnout e perda da saúde emocional. A partir do momento em que você está bloqueada
Bioenergeticamente, ou seja, a sua energia está fraca, você está vinculada à escassez, você entra num padrão de colapso. E aí o seu burnout é simplesmente uma consequência disso. A perda da sua saúde é uma consequência, é um efeito dessa causa que está dentro de você. E eu te digo isso com muito amor, te honrando muito por estar me ouvindo aqui, porque eu também não sabia. Eu também não tinha essa consciência. Eu também não tinha essa percepção. Então, como que você ia atacar e mudar algo que você não sabia? Por isso que eu quero te explicar esses três passos agora. Então, primeiro ponto: protocolo anti-sabotagem que quebram a resistência automática à abundância através do resgate da sua saúde mental e emocional. Se você quiser anotar, esse é o momento. Então, aqui é baseado em rotinas e ferramentas práticas para resgatar a sua saúde emocional, principalmente, mas também a física, de um jeito leve, fácil e rápido. Porque não adianta a gente criar 1 milhão de rotinas, 1 milhão de coisas, sendo que hoje você não tem nem energia para ir na academia. Então a gente começa resgatando a sua saúde emocional. A sua saúde emocional é pilar, é onde a gente trata o autocuidado, o amor próprio, para que dessa força você consiga criar hábitos e resgate de saúde, de hábitos saudáveis, de corpo, né? E mentais. A saúde emocional, ela é o pilar primeiro que a gente deve trabalhar para que você consiga trazer hábitos saudáveis para o seu corpo. Porque enquanto você está se sentindo o pior ser humano do mundo, enquanto você está sem energia, sem disposição, sem força, não adianta tentar ir na academia. Porque você vai se sabotar daqui 2, 3 dias. Porque o estresse vai te vencer com muita facilidade e os ciclos que estão ativos dentro de você estão instalados e são automáticos. Então, a sabotagem, a procrastinação, a dúvida, a raiva, tudo isso vem com muita força justamente para te trazer de volta para essa zona de conforto. Então, hábitos de fazer são muito difíceis da gente instalar antes dos hábitos de sentir. E é aqui que a gente tangibiliza a sua saúde mental e deixa ela em foco total. Porque assim você começa a se sentir bem desde o primeiro dia. Lembrando que para todas as minhas alunas da consultoria de carreira, eu faço uma adaptação desses protocolos para que você possa começar a entender aonde está a sua resistência e como você sai dessa resistência à abundância, certo? Cada uma de nós tem uma vida diferente e é por isso que eu gosto de adaptar e gosto de customizar esse pilar para que tudo fique mais fácil para você. Porque imagina assim, tem um ditado chinês que fala: um corpo saudável tem 1.000 desejos, um corpo fraco, um corpo doente tem apenas um desejo, que é se tornar saudável de novo. Quanto você não consegue resgatar a sua saúde, principalmente emocional, você está com a cabeça embaixo da água. Você está vivendo na escassez, você está vivendo na sobrevivência. Você está num piloto automático da sobrevivência, como eu te disse. Você está neste ciclo de escassez corporal. Então, a gente vai primeiro na sua saúde emocional, para que você possa, assim como eu, ser uma mulher mais feliz, uma mulher mais presente, uma mulher mais consciente dos seus gatilhos emocionais, dos hábitos que você quer criar, dos planos reais que você quer fazer, para que você possa executar rotinas de ir na academia ou fazer CrossFit, assim como eu, mesmo tendo passado por traumas do passado, mesmo tendo engordado tanto, eu sempre tive propensão a engordar. Hoje eu tenho 66, 67 quilos há vários anos, vários anos. Nem na pandemia eu engordei, nem fazendo a minha viagem sabática quando eu saí do corporativo eu engordei. Porque é uma questão de identidade e a gente começa a construir essa nova identidade a partir dos protocolos anti-sabotagem, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, segundo pilar, expansão mental de riqueza autêntica, que substitui associações de sobrevivência por uma identidade de executivo abundante relacionada à oportunidade que você deseja agora para sua carreira. Então, é aqui que entra o passo a passo para criar a identidade de executiva que recebe mais de 20 mil com saúde e tudo mais que você deseja.
AKA aquela oportunidade que você olha e fala: Nossa, eu ia amar que esse fosse o próximo passo da minha carreira. Há quanto tempo você não se sente assim? Animada pela sua carreira, com vontade de trabalhar, com vontade de, nossa, eu vou executar, eu vou fazer esse plano de ação, eu vou bater essa meta, eu vou bater essa meta junto com a equipe. Há quanto tempo isso não acontece na sua vida? Há quanto tempo você está se arrastando num trabalho? Tá colocando uma máscara e fingindo que tá tudo bem, fingindo que você não tá sentindo essa dor tão latente dentro de você. É aqui, nesse momento, no Pilar 2 que a gente faz o match entre os protocolos de saúde mental e expansão mental. Saindo da síndrome de sucesso tóxico e desligando o botão de perigo. Então, quando você se aproxima do sucesso real, seu sistema nervoso pira, aquilo não é normal para você, é algo novo e, portanto, visto como uma ameaça pelo seu corpo, pela sua mente e, por consequência, pela sua vibração e energia. Então, aqui você começa a perceber o seu próprio padrão de colapso. Você integra traumas e gatilhos antigos de burnout ou que levam para um burnout. Foi assim que eu cheguei ao meu salário de 22 mil em março de 2023. Foi assim que eu fiz viagens internacionais de executiva. Foi assim que eu superei a morte da minha avó. Foi assim que eu comecei a lidar com muito mais tranquilidade e calma, pelo fato de fazer exames até hoje por causa do tumor que eu tive na cabeça. Foi assim que eu saí num jornal da Turquia. Foi assim que eu participei de todas as feiras que eu participei criando essa identidade de executiva 20K, com saúde e tudo mais que eu desejava. E eu comecei a sentir a paixão de novo pelo meu trabalho. Eu comecei a realmente querer ir trabalhar por causa desse passo a passo. E aí, o 3, a gente chega na ampliação da sua capacidade intuitiva, que é a forma como a gente quebra o bloqueio bioenergético. Aqui a gente une os protocolos de saúde emocional e mental, o passo a passo da expansão mental e a sua energia, a quebra do bloqueio bioenergético. Aqui a gente fecha o ciclo e entende profundamente e encerra o padrão de colapso que te levou ao burnout e à perda da sua saúde emocional. Aqui a gente faz a normalização e estabilização da sua nova identidade de executiva 20K ou mais. Por isso que a gente precisa de 90 dias, porque as rotinas estão aqui para você integrar com uma autenticidade cada dia a mais. Você sentir tudo o que está acontecendo no seu mundo, você perceber os seus gatilhos e fazer os ajustes em 90 dias é mais do que tempo suficiente para você receber pelo menos duas propostas diferentes que te tragam no mínimo um salário de 20 mil reais. E aqui a gente usa escalas emocionais e vibracionais, a gente integra qualquer aresta que ainda esteja solta, a gente cria um novo patamar vibracional dentro de você, usando o que eu chamo de 9 estágios de um salto quântico consciente. E é nesse momento que a gente une corpo, mente e energia. E foi seguindo esses 3 passos que eu acabei me tornando gerente sênior da América Latina, batendo todos os meus painéis de bônus por mais de 4 anos com uma equipe incrível, com trabalho leve, com um chefe que sim era difícil, mas que no final se tornou meu amigo. E principalmente me sentindo saudável, feliz, reconhecida profissionalmente e, claro, um casamento saudável e um senso de propósito, não só profissional, mas também na minha vida. E foi todos esses 3 pilares que também me fizeram chegar aqui, sair do corporativo, fazer uma viagem sabática de 7 meses pelo mundo e abrir a minha empresa para me focar nesse propósito profundo que eu tenho de orientar mulheres que querem chegar no mínimo nos 20 mil e manter a sua saúde. E é claro que eu mantive tudo isso para mim por um tempo, até porque nem tudo era muito claro no início, né? Não era tão linear como eu te mostrei aqui. Ah, 1, 2 e 3. Ah, tá tudo claro para mim. Quando eu fui entendendo e compreendendo o que estava por trás, eu fui desenhando e fui entendendo aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a apoiar a minha própria equipe dessa forma. Comecei a falar com antigas mentoradas de carreira que eu já tinha ajudado. E para ser sincera,
Muita gente fala, eu guardei isso por muito tempo. Eu não posso dizer isso. Porque eu estaria mentindo se eu te disser que eu guardei só pra mim isso, porque não é o meu perfil. As minhas mentoradas, as minhas alunas sabem. Quando eu aprendo e integro alguma coisa e vejo o resultado, eu quero logo contribuir e ajudar com outras pessoas. Eu quero logo ensinar a ferramenta, eu quero logo guiar, eu quero logo liderar, porque esse é o meu perfil. E é por isso que você está vendo essa apresentação agora, porque é, eu decidi que juntas tudo. Eu- a frase tá errada aqui, né? Mas eu decidi juntar tudo isso em uma única consultoria de carreira. Eu decidi pegar os três pilares, customizar, adaptar justamente para esse perfil de executivas que você viu no começo desse treinamento. E é claro que tudo que você já viu aqui, você já tem muita informação. Dependendo do seu momento de consciência, de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, você já pode sair daqui com toda essa informação e aplicar na sua vida, com certeza. Mas você tem outro caminho. Ou você vai sozinha, testando, assim como eu fiz, ou você vem comigo em até 90 dias. Você pode tentar tudo por conta e pode ser que você consiga, mas existem muitos blind spots. Existem muitos pontos cegos. Ou você pode pegar tudo pronto e customizado comigo. A consultoria de carreira Fênix é a melhor maneira de você conquistar um salário de no mínimo R$ 20.000 sem sacrificar a sua saúde emocional. E a gente faz isso em 90 dias. Por quê? Porque a consultoria de carreira Fênix é a única que conta com o método TEAR. A única. Você não vai ver o método TEAR em nenhum outro lugar. E como eu já te mostrei, eu vou te tirar desse ciclo de estresse atual, onde está com a cabeça embaixo da água, para sua próxima posição gerencial em até 90 dias, preservando, resgatando, preservando e ampliando a sua saúde. Eu te apresento aqui Phoenix Career Consulting, a consultoria de carreira Phoenix. Porque só quem passou por um burnout sabe o que é ressurgir das cinzas, não é? A consultoria de carreira Fênix é o meu produto de alto impacto em menor tempo, com o menor tempo possível. Porque eu sei que você não tem tempo sobrando. Eu sei que você já tentou outras coisas, principalmente de longo prazo, terapia, coaching, que você está cansada de fazer e esperar o resultado. Você não quer mais seguir por esse caminho. Você quer algo de alto impacto e que aconteça agora. Por isso que a consultoria de carreira Fênix, ela é construída de uma forma muito simples, muito fácil e muito direcionada. São 3 encontros individuais, apenas eu e você, que somados dão 4 horas. O primeiro e o segundo encontro têm 1 hora e meia. E o terceiro encontro é realizado 20 dias depois e tem 1 hora de duração. 3 encontros em 4 horas. Como assim, Mari? Eu te explico. O primeiro encontro acontece no D0. É a adaptação do método TEAR para você, para sua vida, para sua carreira, para o seu próximo objetivo. O encontro 2 acontece em D+7, ou seja, 7 dias depois do primeiro encontro. É a aplicação das ferramentas, rotinas e passos para o seu dia. Como você já percebeu, eu sou uma pessoa de muita implementação. Então, eu gosto de tangibilizar e eu gosto de deixar fácil para as minhas alunas e mentoradas. O terceiro encontro é D+20 no máximo. Ou seja, em 20 dias depois do segundo encontro, a gente faz a revisão, melhoria e adaptação da sua nova rotina. Ou seja, todos os encontros acontecem no mesmo mês. Vamos dizer que o encontro número 1 aconteceu 1º de abril, o segundo encontro acontece até dia 7 de abril. E o terceiro encontro acontece lá para o dia 25, máximo 27 de abril. Todos os encontros acontecem no mesmo mês. E além disso, você vai ter o meu suporte por WhatsApp e por telefone 3 vezes na semana em dias que a gente vai programar juntas.
Então, como que a gente sai do ciclo atual e chega nos R$ 20.000 de salário com saúde? Assim que eu e você conversarmos por telefone ou WhatsApp e você demonstrar um real interesse nessa meta, eu te envio o formulário da consultoria Fênix, mesmo antes de você pagar nada. Você acessa o formulário e me envia o formulário. Esse formulário vai me trazer informações importantes para eu poder adaptar o método TEAR à sua vida, à sua carreira e ao seu próximo objetivo. Eu recebo esse formulário e adapto para você os três pilares. E nós marcamos o primeiro dos três encontros, certo? Até aqui, nenhum pagamento. Nós fazemos o primeiro encontro online. Eu te apresento o método TEAR, as adaptações baseadas nas suas respostas prévias, e após o primeiro encontro, se você desejar seguir, você faz o pagamento da consultoria. Então, até o primeiro encontro, você recebe o formulário, você já tem o meu apoio. Eu já vou começar a te mandar alguns materiais para você poder se preparar para o nosso primeiro encontro. E a gente faz o primeiro encontro e depois você decide se você quer seguir e fazer o pagamento da consultoria. Na hora em que você faz o pagamento, decide seguir, a gente marca o segundo encontro e você recebe todas as rotinas e ferramentas necessárias para você conquistar pelo menos duas oportunidades diferentes com um salário base de R$ 20.000 dentro do que você espera, como uma situação saudável e feliz. Detalhe: as duas oportunidades vão surgir nos próximos 90 dias. A gente faz o terceiro encontro em até 20 dias para revisar e melhorar aquilo que for necessário. E o meu WhatsApp fica aberto para você durante esse mês inteiro, esses 30 dias, assim como eu já te falei. Como que a gente sai do ponto A e vai para o ponto B? Então, a gente sai do medo da recaída de burnout, esgotamento e traumas antigos e acessa o método TEAR de blindagem emocional. Você sai da falta de energia física, emocional e mental e acessa os protocolos anti-sabotagem. Você sai da baixa estima e acessa a blindagem da sua autoestima. Você sai de possíveis traumas não resolvidos e faz a integração consciente de traumas. Você sai da dificuldade em limites, em boundaries que você pode ter na sua vida profissional e pessoal e cria um framework de fronteiras profissionais. Você sai da ansiedade constante e acessa um protocolo anti-burnout. E você sai da síndrome de impostora e cria uma programação de crenças executivas novas, extremamente autênticas, extremamente alinhadas com aquilo que você quer. E aí você pode estar se perguntando, mas peraí, não tem nenhuma aula do método TEAR? E sim, tem aulas gravadas do método, mas dependendo do seu caso, eu vou te recomendar algumas poucas aulas para você se aprofundar. O intuito da Fênix é implementação, não é estudo. Você não vai estudar nada, você não tem uma base de aulas gravada, você não tem que despender 15, 20 minutos por dia, nada disso. A gente tem adaptação do método para você. Você entende como o método vai ser adaptado à sua realidade e depois você começa a executar as rotinas e as ferramentas. E aí você pode estar se perguntando agora, putz, não sei se eu tô pronta. Em um mês, eu não sei se eu consigo. Será que eu consigo? E se você sente isso, não tem problema. Nós podemos fazer juntas a mentoria em até 90 dias, ou seja, 3 meses, ajustando o número de encontros de acordo. É claro que o investimento vai ser diferente, mas você pode fazer em um mês ou em 3 meses. E quem entra para a consultoria de 3 meses pode acessar toda a base de aulas gravadas no método TEAR para se aprofundar e ir em um passo mais cauteloso, dependendo da sua vida, dependendo da sua rotina. Pode ser que você queira ter um passo a passo, um dia a dia, algo mais cauteloso e um pouco mais devagar, e eu te entendo. E agora você pode se perguntar: e se não der certo? E é aqui que eu te relembro das três tipos de garantia que eu já te falei lá no começo, mas eu vou te mostrar de novo aqui. Então você tem uma rede de segurança e proteção muito, muito grande. O que que você precisa fazer agora? Aqui embaixo tem um botão nessa página que você está assistindo o treinamento. Você clica nesse botão, vai ser direcionado para o meu WhatsApp e você me manda uma mensagem falando: Oi, Mari, eu vi o seu treinamento e eu quero entender como funciona a consultoria de carreira Fênix. E aí a gente vai conversar para ver se faz sentido a gente trabalhar juntas realmente. Combinado?
Lembrando das garantias. Garantia incondicional. Nos primeiros 7 dias, se algo acontecer de inesperado, tá tudo certo. Seu dinheiro de volta. A garantia de resultado. Então, se você não receber no mínimo duas oportunidades de salário de R$ 20.000 ou mais em até 90 dias, eu devolvo o seu dinheiro. Fora que você só paga depois da primeira sessão, como eu te falei. E aí, ficou um pouco mais claro agora a nossa jornada juntas, né? E a garantia combinada, a gente combina juntas quando a gente conversa por WhatsApp. Mas para você poder ter mais essa rede de segurança. Eu não quero que você faça um investimento na sua carreira se sentindo insegura, se sentindo mal, se sentindo tensa. Minha bateria está acabando. Tcharam! O vento, olha o vento. Os 7 dias, essa garantia incondicional de 7 dias aqui, é claro que é a partir do momento que você paga. Combinado? Quais são os bônus para quem entra na consultoria de carreira Fênix? Primeiro, 2 trilhas de meditação para executivas estressadas e ansiosas. Segundo, o workshop Salto Quântico 20K, onde você entende os 9 estágios do salto quântico consciente. 30 mantras para proteger a sua energia em ambientes tóxicos de trabalho. E 4, a imersão livre de corpo e alma para trabalhar a integração específica de alguns traumas do passado, se você sente que esse é um caminho bom para você, certo? Então, esses são os 4 bônus envolvidos para quem entra no programa junto comigo agora, na consultoria de carreira Fênix. O que que você vai fazer? Apertar no botão aqui embaixo e me chamar no WhatsApp para a gente conversar e ver se e como faria sentido a gente trabalhar juntas, certo? Uma nota aqui para você: eu apenas atendo 4 executivos por mês, então é uma limitação. Eu gosto de fazer esse trabalho individual, eu gosto de ter esse ambiente de segurança, então essa é uma nota importante para você. Tem poucos assentos a cada mês. E outra coisa, por que que você deveria fazer neste momento? Pensa que eu tô gravando esse vídeo em abril. O primeiro semestre, ele é muito importante. Ele é o momento em que você age para investir na sua carreira, para que você possa entrar no segundo semestre já na posição que você quer, já no cargo que você quer, para que você tenha tempo de bater as metas nesse ano. Se você entra num cargo em setembro, em novembro, não tem mais como você fechar o ano, certo? Então, o ideal é que você faça esse trabalho agora, abril, maio, junho, julho, para que você possa estar extremamente preparada para o segundo semestre do ano, esse ano de 2025 que eu tô gravando esse vídeo. E se, mais uma mentorada me ligando, daqui a pouco eu vou retornar. E se você sabe, se você já sabe, se você não tomar uma decisão agora, se você não agir agora, se você não seguir esse caminho agora, alguém vai pegar a oportunidade que é sua. Alguém tá se mexendo e vai pegar a oportunidade que é sua. Eu não gosto de trazer gatilhos de escassez, de urgência, mas isso não é um gatilho, é uma verdade. Se você não se mexer e não se desenvolver nesse sentido, usando o método TEAR, alguém vai roubar a sua oportunidade. Alguém vai passar na sua frente. Você já sabe disso. Se você não tomar essa decisão agora, você vai ficar sem a sua própria oportunidade, que era sua para começo de conversa. E eu quero te agradecer muito por ter chegado até aqui nesse treinamento comigo. Vou correr aqui para terminar, para não acabar a bateria do meu laptop. Mas eu te agradeço a parceria, por ter ficado até aqui comigo nesse vídeo, e eu espero a sua mensagem no WhatsApp. Clica no botão aqui embaixo se você chegou até aqui. Eu tenho certeza que você tem interesse. Clica aqui embaixo e vamos conversar sobre o seu momento. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.